Vamos lá, a pergunta do dia. Qual erro você repete porque se recusa a assumir? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico, aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino, tudo com a minha perspectiva pessoal. Cara, se pegaram a pergunta cabeluda aí pra mim hoje, hein, velho? Nossa, qual erro você repete porque recusa a assumir, velho? Eu tenho vários aí nesse negócio, sabe? Por exemplo, eu tava fazendo day trade, lá quando eu comecei anos atrás, eu tinha diversos erros de stop, de coisa, mas era porque, bicho, na verdade, esses erros aí, era porque eu tava com uma coisa assim de querer acreditar na coisa, querer que desse certo, sabe? Tava ignorando a natureza humana, entendeu? Porque se você for analisar day trade de natureza humana, tem nada a ver uma coisa com a outra. Day trade vai dar certo jamais com seres humanos fazendo. Talvez se você colocar esses robôs de frequência rápida fazendo, talvez você consiga, sabe, até fazer. Pode ser possível. Mas aí você vai ter que ter sistemas caros, não sei o quê, sabe? Não tô falando isso para investidor pessoa física comum, não, sabe? Vamos abandonar essa ilusão de que day trade pode dar certo e tudo mais e tal, que é possível você colocar um robô ou qualquer coisa assim para fazer. Então, nesse eu custei para assumir, velho, sabe? Esses erros, sabe, lá do. E aí chegou uma hora que eu assumi, cara, a gente tem que, porque veja bem uma coisa, para você assumir o erro, você tem que assumir que está errado. Ou seja, demanda uma humildade grande, sabe? Você assumir o erro demanda uma humildade muito grande. Então, assim, nem sempre é possível. Por outro lado, às vezes você pode estar também dentro do seu sua visão interna ali de vida, você fica escravizado por aquela visão interna, sabe? Vou dar um exemplo para vocês. Vida pessoal agora. Por exemplo, eu era mais novo, estava muito focado em trabalhar e tudo mais e tal. E a namorada que eu tinha, a gente saía muito pouco, sabe? Saía pouco, velho. E aí, e ela reclamava muito, obviamente, reclamava muito que saía pouco. Queria sair, passear, coisa normal, não era nada demais. Queria sair, passear e tal. Beleza, velho. Aí, é, reclamava pra caramba. Mas o que que acontecia? Eu tava tão fechado ali no meu sistema interno, trabalho, tudo mais, correr atrás das coisas, construção e tudo, que ela reclamava, eu acho que o trem entrava por um lugar assim, entrava por um ouvido, saía pelo outro, velho. Que eu não tava nem aí, sabe, bicho? Sabe? Tava nem aí. Aí beleza, fomos namorando, tudo mais e tal. Passaram-se anos, sabe? Passaram-se anos e anos. 2 anos, 3 anos. Aí um belo dia, eu acho que ela fez assim, uma reclamação mais forte, assim, né? E eu lembro, olha a loucura do cara. Olha que trem doido. Eu, eu falei com ela assim, mas afinal de contas, o que que você quer, afinal de contas? Você tá aqui me enchendo o saco aqui, o que que você quer? Como se ela não estivesse falando o que ela queria repetidamente há 2 anos na minha cabeça. Falando o que ela queria o tempo todo. É, E eu virei pra ela, eu tive a coragem de virar pra ela e falar assim: mas afinal de contas, eu não aguento mais, afinal de contas, o que que você quer? Ai, velho. Aí, obviamente, que ela repetiu, né, pela milionésima vez. Mas aí nessa hora eu assumi, entendeu? Eu falei: então é isso? Sair? É sair que você quer? É. Sair pra onde? Não, qualquer lugar, né? Cada dia a gente vai pra um lugar. Você quer sair que dia? Quer sair como? Não, sair, não tem nada assim não. Falou comigo com toda
razoabilidade, digamos assim. Falou comigo assim, né? Aí eu falei assim, quantas vezes por semana? Uma vez por semana tá bom? Pra começar? Falou, tá, uma vez por semana. E aí nós começamos. Aí pronto, resolveu o problema. Ela ficou feliz, ficou satisfeita. E ficou tão satisfeita e eu acabei gostando. E chegou uma hora que a gente passou para 2 vezes por semana. Poderiam ser coisas mais elaboradas, tipo assim, vão no show de não sei do que, vão no teatro não sei das quantas. Ou poderiam ser coisas mais assim, vamos dar uma volta no shopping ali só para esparecer a cabeça. Vamos ali no barzinho tal, não sei o que, da moda. Entendeu? Então poderia ser tudo assim, esses negócios assim. Mas olha só, cara, como é que eu tava tão fechado no meu coisa interna que simplesmente assim eu não percebia, sabe? Não percebe. Particularmente, eu tenho muito esse problema. Eu vivo de uma forma muito interna. Eu tô preocupado ali comigo. O que que tá acontecendo comigo? Uma forma que a gente poderia chamar até de egoísta. Não vejo o que que tá acontecendo, sabe? Por isso eu acho muito bom hoje, quando as pessoas falam o que que elas querem. Mas aí hoje eu tento ter uma postura diferente daquela que eu tinha lá 20 anos atrás, que foi quando aconteceu esse caso aí da saída. Eu tento ter uma postura de tipo assim, quando a pessoa fala o que que ela tá querendo, eu tento escutar, entendeu? E ver o que que tá querendo. Ao invés de ficar 2 anos a pessoa falando na minha cabeça, eu não escutar nada, e depois de perguntar o que que a pessoa quer, ainda como se ela não estivesse falando há 2 anos na minha cara. Beleza, isso aí é um ponto, ok. Agora, outro ponto também. Em negócio, velho, isso acontece demais. Investimento, bicho, isso acontece. Sabe? A gente fica apaixonado pelo investimento, apaixonado pelo negócio. Eu tô vivendo isso aqui agora. Eu falei com vocês aqui em outros vídeos aqui, esses dias aqui para trás, que o que aconteceu? Eu, o tempo todo, até hoje, durante mais de 20 anos, investi em construção. A construção evoluiu, foi boa, tudo mais, me ajudou. Só tenho a agradecer da construção. Beleza, ótimo. Porém, o que acontece? Eu tô vendo que talvez seja melhor agora migrar para FIIs, sabe? Mas é super difícil assumir. Lógico que isso aí eu não poderia classificar assim, tipo assim, foi um erro, sabe? Não vou classificar como um erro, porque é mais uma progressão de patrimônio. Tipo assim, você passou por uma etapa, agora está em outra etapa. Eu já estava pensando em fazer isso em relação aos FIIs já há um tempo, sabe? Não em relação a FIIs, eu estava pensando em ETFs. Mas aí, como eu comecei a pensar mais em renda, eu comecei a pensar nos FIIs. E também para não entrar na questão do imposto de renda, que os FIIs, por enquanto, não tem taxação no imposto de renda igual os aluguéis têm. Então, assim, não poderia classificar como um erro, mas você vê que o problema de você assumir que você tem que adotar uma postura diferente é real, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu tive que assumir, adotar uma postura diferente nas outras coisas, eu tô tendo que assumir agora nessa coisa específica. Então, realmente, você assumir coisas de mudança de postura é muito difícil. Eu acho que o que ajuda a gente a assumir essas coisas é questão de você se focar na realidade, sabe? Focar na verdade, entende? Por exemplo, vou criar um negócio aqui das 3 coisas. Por exemplo, essa coisa que eu falei da saída. O que seria a verdade nesse sentido? A verdade é que, tipo assim, tinha 2 seres humanos ali, todos dois estão na relação, tem direito de opinar, tudo mais e tal. A pessoa estava querendo sair uma vez por semana. Era totalmente razoável. Uma das pessoas queria sair uma vez por semana, a outra pessoa poderia ir com ela, ou seja, está pautado na realidade objetiva. Sobre a questão dos investimentos, a mesma coisa. Por exemplo, você tem um investimento, está te dando X. Você tem um outro que vai te dar mais do que o X. Se você avalia o risco e avalia todas as condições e vê que ele é superior por critérios objetivos, não tem por que você não migrar.
Então, apesar de você assumir os erros e mudar a postura ser uma coisa extremamente difícil, eu acredito que quando você se pega dentro pela verdade, se guia pela verdade, fica mais fácil de você assumir a dor de ter que fazer essas coisas e conseguir fazer essas coisas. Tá bom, meus amigos? Me fale aí qual que é a opinião de vocês sobre essa questão. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.